E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Arthur. Estamos aqui na nossa segunda aula, né, de termoquímica. Então aqui, ó, termoquímica 2, tá? A gente continua no assunto de termoquímica, mas agora a gente vai dar foco na lei de Hess e nas energias de ligação. Esse conteúdo ele tá lá no seu capítulo 2 da apostila 1, tá? Então pode acompanhar lá também. Você vai encontrar esse conteúdo aí no capítulo 2. Esses dois capítulos, 1 e 2 aí da sua apostila 1 são de termoquímica, tá? Lembrando que o meu e-mail está aqui, ó, arthur.ki@upvix.com.br, né? Você que já pegou de repente os exercícios para fazer, já assistiu a aula 1, se você tiver alguma dúvida nos exercícios ou na aula, pode ficar super à vontade para mandar um e-mail aqui para mim, a gente vai conversando e eu vou tentar te ajudar a esclarecer todas as suas dúvidas aí sobre exercícios, sobre o conteúdo de modo geral, tá bom? Então, vale ressaltar que você já deve ter pegado os exercícios sugeridos na aula 1 para fazer, tá? Então você precisa o quanto antes pegar esses exercícios, tá? Porque é com esses exercícios que você vai sedimentar esse conteúdo novo que você está aprendendo aqui, tá? Então não deixe de pegar aqueles exercícios sugeridos na aula anterior. No final dessa aula tem também uma lista de exercícios, né? Todos lá relacionados com a sua apostila impressa, tá? Então, importantíssimo você ir lá e pegar, porque para a próxima semana já é um conteúdo novo, né? E aí, para não deixar as coisas acumularem, ok? Então, vamos lá para a nossa aula de termoquímica de lei de Hess e energias de ligação. Vamos lá, olha só. A lei de Hess, ela diz o seguinte, que uma reação que aconteça em várias etapas, em duas ou mais etapas, né, ela tem a sua variação de entalpia relativa, né, ou igual à soma das variações de entalpia das etapas, tá? Então, lendo aqui com você, ó, a variação de entalpia de uma reação independe do número de etapas. Pode ser uma reação de uma etapa só, como a gente vinha estudando, né, na aula anterior, ou pode ser uma reação com várias etapas. Então, isso independe. E a soma das entalpias das etapas corresponde à entalpia da reação global. Então, vamos pensar aqui nesse exemplo. Dê atenção apenas para o que está escrito de vermelho aqui. Olha só, carbono grafite reagindo com O2 gasoso, produzindo CO2 gasoso. Isso aqui é a combustão do carbono grafite, né? E aqui está o ΔH dessa reação, né? Perceba que é uma reação exotérmica, toda combustão é exotérmica. Beleza. Agora, essa reação, se a gente for analisar bem, ela acontece em duas etapas, tá? Então, primeiro tem esta etapa aqui de cima, tá? Onde é formado o CO, e num segundo momento o CO continua reagindo e vira CO2. Tá? Então, esta reação de vermelho, uma reação trivial, combustão do carbono, ela acontece em duas etapas, que você está vendo aqui de azul. Tá? E perceba o seguinte, o ΔH dessa reação global ou reação alvo, né, é a soma dos ΔHs das duas etapas, tá? Pelas quais a reação passa para a gente ter essa conclusão global aqui. Ok? Isso é a lei de Hess. Agora, para a gente administrar isso, porque é o seguinte, os exercícios, eles vão te dar as etapas, né? Eles vão te dar a equação global e eles vão te perguntar qual é o ΔH da equação global. Muito simples, se você sabe as etapas, é só você somar aqui os valores dos ΔHs das etapas, correto? Entretanto, muitas vezes as etapas elas vêm escritas de um modo que se você somar aqui os reagentes e produtos das etapas, você não vai chegar na equação global. Porque olha só, perceba que aqui, não sei se você
reparou esses cortes aqui, se você somar as duas etapas aqui, você tem obrigatoriamente que chegar na equação global que o exercício está te pedindo. Então, como que eu posso somar as etapas, professor? Olha só, colocou uma equação em cima da outra, passou a régua embaixo, correto? Tudo aquilo que for igual e tiver em lados opostos, quando eu digo lados opostos é da seta que separa reagentes e produtos. Então tudo que tiver em lados opostos você pode cortar. Então vamos ver aqui, carbono grafite tem nos produtos? Não. Então apareceu aqui, desceu. Meio O2 mais meio O2. Não tem O2 nos produtos. Então, somo meio com meio, deu 1 O2. Agora, olha só. Tem o CO gasoso no produto e tem o CO gasoso no reagente. Então, eu posso cortar, né? Desaparece da equação global. E o que é que eu tenho sobrando aqui nos produtos depois da seta? Vou repetir a seta. O que eu tenho sobrando nos produtos? CO2. Então, perceba que para você ter certeza de que você pode simplesmente somar esses valores, primeiro você tem que fazer esses cortes, somar as equações e ver se você chegou na equação global que você queria. Tá? Aí entra o próximo slide, porque às vezes essa equação, essas duas equações, elas não vêm no sentido correto. Às vezes elas vêm trocado aqui, invertido o lado, às vezes ela vem em quantidade diferente, tá? Então, calma que você vai entender tudo isso que não está entendendo até agora. Aguarda um pouquinho aí. Se você precisar inverter a equação, você tem que inverter o sinal do ΔH. Se era negativo, você vai ter que mudar ele para positivo e vice-versa. Se você tiver que multiplicar ou dividir os coeficientes estequiométricos da equação, que são aqueles números que vêm na frente das fórmulas, aí você também vai ter que multiplicar ou dividir o valor do ΔH pelo número que você utilizou para multiplicar ou dividir. Professor, mas eu ainda não estou entendendo nada desse contexto aí, tá tudo muito maluco. Calma, você vai entender agora. Está aqui um exercício real que eu peguei de uma lista de exercícios que eu tinha aqui, para a gente ver como os exercícios perguntam e como nós devemos proceder. Tá? Olha só. Aplicando a lei de Hess, determine a variação de entalpia da reação abaixo. Olha o que ele te pediu. Ele quer a variação de entalpia, ele quer o ΔH da reação abaixo. Qual que é a reação abaixo? Essa aqui, ó. Então, essa reação aí é a sua reação alvo, ok? Essa reação aqui é a sua reação alvo. Você tem que saber o ΔH dessa reação. Será que eu consigo fazer um delta aqui? Consegui. ΔH, olha isso, cara. ΔH da sua reação, qual que é? Não sei. Dessa reação que eu preciso do ΔH. Perfeito? Então tá. O que ele está te pedindo? O ΔH, variação de entalpia, dessa reação abaixo. Tá bom. Agora, conhecendo-se as seguintes equações termoquímicas, veja que ele te dá as etapas. Então ele te deu as 3 etapas que tem que acontecer para chegar a concluir essa reação global aqui. Ele te dá as etapas e te dá os ΔHs de cada etapa. Esse ΔH aqui é dessa terceira etapa. Beleza? Isso sempre vai ser dado, tá? Então, o valor encontrado está representado na alternativa. O que ele está te perguntando? O ΔH dessa reação. E te deu as 3 etapas. Beleza. Aí você deve estar pensando assim: então, professor, é só somar essas 3 etapas, esses 3 valores aqui, ó, que eu vou achar um valor ali. Olha, não é. Tanto é que esse exercício, se você somar isso aqui tudo, não tem valor aqui, ó. Tá? De cara você já vê que não é só somar. Tá, se não é só somar, o que eu tenho que fazer? Você vai ter que
organizar as 3 etapas para que, somando, se eu passar uma régua aqui, somando as 3 etapas, eu chegue nessa equação-alvo. Certo? De novo, eu vou ter que mexer nessas etapas para que, quando eu somar as 3 etapas, eu chegue nessa equação-alvo. Se eu conseguir fazer isso, aí eu posso pegar os ΔH e somar. Só que é claro que se eu mexer nas etapas, vai mexer no ΔH. Por exemplo, se eu inverter uma etapa, eu vou inverter o sinal. Se eu multiplicar uma etapa por 2, vai ter que multiplicar o valor por 2. E por aí vai. Beleza. Como saber o que é que eu tenho que fazer em cada etapa? Vamos lá. Bem, dá uma olhada nessa primeira etapa e me diz qual substância que tem aqui que também tem na equação alvo. Qual é a substância que tem na primeira etapa que também tem aqui na equação alvo? Professor, carbono grafite. Muito bem, carbono grafite. Então tem carbono grafite aqui, tem carbono grafite aqui. Agora, perceba que aqui, por essa equação, por essa primeira etapa, só tem 1 mol de carbono grafite. Quando não tem nada aqui é 1, concorda? Então, 1 mol de carbono grafite. Mas na sua equação alvo tem 3. 3 mols de carbono grafite. Então, se eu passar a régua aqui e somar tudo, aqui no final só vai dar 1 mol de carbono grafite. Então não vai dar certo, tem que dar 3. Então qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Multiplicar a equação 1 por 3. Só que toda a equação 1 será multiplicada por 3. Vai ficar 3 carbonos grafite, 3 O2, 3 CO2 e 3 vezes esse valor. Certo? Dá uma olhadinha nesse slide. Olha, é preciso usar as semi-reações para encontrar a equação da reação, que é a equação global, essa aqui. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Multiplicar a equação 1 por 3. Aí, multiplicando a equação 1 por 3, ficou isso aqui, ó. 3 carbono grafite, 3 O2, dando 3 CO2, e 3 vezes esse valor aqui, menos 94,05, vai dar menos 282,15. Beleza? Então, qual foi a única coisa que eu fiz até agora? Multipliquei a primeira etapa por 3. Tá? Beleza. Agora, vamos para a segunda etapa. Qual é a substância que tem na segunda etapa que tem na equação alvo? 1 segundo para você descobrir. Acabou. Qual a substância que tem na segunda etapa que também tem na equação alvo? É o H2. É o H2. Só que veja bem, o H2 aqui só tem 1 mol também. Mas aqui na equação alvo tem 4 mols. Então, o que é que eu vou ter que fazer com a etapa 2? Muito bem. Vou ter que multiplicar por 4. É ou não é? Então, você vai multiplicar toda a equação por 4. Então, vai ficar 4H2 mais 4 vezes meio, 2O2, 4H2O e 4 vezes esse valor. Vamos ver como é que ficou? Olha aqui, ó. Agora é preciso multiplicar a equação 2 por 4. Ficou 4H2 mais 2O2, 4H2O e 4 vezes menos 68,3 vai dar menos 273,2. Beleza? Então multiplicou tudo por 4. Tá bom. Agora dá uma olhada na equação 3. De novo, qual é a substância que tem na equação 3, na terceira etapa, que também tem na equação alvo? 1 segundo. Acabou. Qual substância que tem na terceira etapa que tem na equação alvo? C3H8 gasoso. Olha lá, C3H8 gasoso. Tá bom. Aqui tem 1 mol, professor. E aqui também tem 1 mol. Olha aqui. Então tá certo, eu não preciso multiplicar por nada. Muito bem, não precisa multiplicar por nada. Isso aí. A quantidade está certinha. Só que tem um detalhe muito importante.
Aqui na equação alvo, C3H8 é reagente ou é produto? Você concorda que é produto? E aqui na etapa, na terceira etapa, o C3H8 é reagente ou é produto? Reagente. Então, olha só, se eu passar uma régua aqui e somar tudo que eu tenho aqui, o C3H8 vai ficar nos reagentes. E aí eu não vou chegar na equação alvo. Então eu preciso fazer com que esse C3H8 vire produto. O que eu posso fazer? Inverter a equação. Eu vou inverter a equação. E se eu for inverter a equação, eu vou ter também que inverter o sinal. Vai ficar mais 531,1. Quer ver? Olha aqui, ó. Agora é preciso inverter a equação 3 para colocar o C3H8 no produto. Então, inverteu. Ficou 3CO2. Olha como era. C3H8 mais 5O2 dando 3CO2 mais 4H2O. Ficou como? 3CO2 mais 4H2O dando C3H8 mais 5O2. E aí eu inverti o sinal também, olha lá, ficou positivo. Beleza? Certo. Então, vamos reunir tudo isso que a gente falou nesse slide aqui. Olha só. Era assim. O jeito que o exercício deu pra gente as 3 etapas era assim. Aí o que a gente fez na primeira etapa? Multiplicou por 3. Aí ficou assim. O que a gente fez na segunda etapa? Multiplicou por 4. Aí ficou assim. O que a gente fez na terceira etapa? Inverteu apenas. E aí ficou assim, invertido. É ou não é? Quando eu multipliquei por 3, eu multipliquei o valor do ΔH também. Tudo, né? A equação e o ΔH. Quando eu multipliquei por 4, também multiplicou toda a equação e também o ΔH. Quando eu inverti a equação, era negativo, ficou positivo. Tá? Agora, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar isso daqui, que é o resultado das minhas modificações nas etapas, e vai somar tudo. Quer ver? Ó? Agora cancela-se as substâncias iguais em lados opostos da equação, soma-se os ΔHs e tudo mais. Então, ó, eu peguei isso daqui, que já está modificado, coloquei aqui, ok? E agora eu vou proceder com os cortes aqui, ó. Vamos cortar tudo. Vamos ver. Qual substância a gente pode cortar? Porque ela está em lados opostos à mesma substância. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Olha, 3CO2. 3CO2 pode cortar. Então deixa eu pegar um negócio aqui para cortar. 3CO2 pode cortar aqui e aqui, porque está em lados opostos, né? Esse está no produto, esse está no reagente. Mas o que pode cortar? Dá uma olhada aí. 4H2O, olha aqui, tem 4H2O aqui no reagente, 4H2O no produto. Então, cortando 4H2O. Beleza. Mais o que? Olha isso aqui. 3O2 mais 2O2. Dá quantos O2? Dá 5O2. E eu vou cortar com quem? Com 5O2 do produto aqui, ó. Olha isso, ó. Vapo e vapo. Pronto. Tem mais alguma coisa que eu posso cortar? Não, professor! Então, não tem mais nada para cortar, né? Então, agora eu vou somar. Eu venho aqui, ó, deixa eu somar a equação, ó. Eu vou pegar tudo que está do lado dos reagentes, que é a esquerda da seta, tudo que está do lado dos reagentes, né? E vou colocar aqui à esquerda da seta. Beleza? Então, ó, 3C, 3C. 4H2, 4H2. Tá aqui. Tem mais alguma coisa lá dos reagentes? Não. Bota a setinha, tá aqui a setinha. Agora eu vou pegar tudo que está do lado dos produtos. Só tem C3H8. Então, C3H8. Beleza. Pronto. Eu acabei de escrever a equação que eu obtive somando as coisas ali. Agora, para saber se eu posso ir lá e somar os ΔHs, eu preciso ver se eu cheguei na equação alvo. Era essa a equação alvo que ele queria trabalhar? Vamos voltar aqui para ver. Ó.
Equação global, ó, 3C mais 4H2 dando C3H8, ó. Quer ver, ó? 3C mais 4H2 dando C3H8. Então era essa a equação global que eu queria. Então, se eu cheguei na equação global correta, é porque eu fiz tudo certo. E se eu fiz tudo certo, é só somar isso daqui que você vai achar o valor do ΔH da equação alvo. Somando menos 282,15 com menos, aqui ó, menos 282,15 mais menos 273,2 mais 531,1 vai dar menos 24,25, que é a letra B. Certo? Voltando lá para a gente ver, aqui ó, letra B. Beleza? Então, achamos aí. Isso daí, gente, é um exercício de lei de Hess. Exercício de lei de Hess. É tudo assim, tá? Não tem segredo. Beleza? Então agora, saindo de lei de Hess, a gente vai para o segundo item da nossa aula, que é ΔH, ou variação de entalpia, utilizando as energias de ligação. Tá? O que seria isso? Né? Vamos pensar aqui. Deixa eu botar o laser aqui. Ó, energia de ligação, tá aqui a definição. Vou colocar para você aqui. Energia de ligação é a variação de entalpia envolvida na quebra de um molde de determinado tipo de ligação com a substância no estado gasoso, 25 graus Celsius e atm. Então, a gente tem que pensar uma coisa. Quando os átomos estão ligados, tem uma energia envolvida nessa ligação. Tá? E quando essa ligação é quebrada, tá? Precisa, para quebrar, investir uma quantidade de energia. O valor da energia de ligação que a gente tem nas tabelas de energia de ligação, que a gente vai ver para frente, são os valores de energia necessários para quebrar um mol de ligações daquela. Tá? É a energia envolvida nas ligações entre os átomos. Tá? Então, olha só, eu tenho aqui uma reação química, que você vai olhar agora só para a equação. Olha só, 2H2 reagindo com 1O2, produzindo 2H2O. Isso é uma equação de formação da água, né? De produção da água. Se você também quiser pensar como combustão do hidrogênio, também pode, formando água, tá bom? Então tá. Equação simples, 2H2, 2 mols de H2 reagem com 1 mol de O2, produzindo 2 mols de H2O. Agora, você vai olhar só para o desenho. Olha só, isso daqui são 2 mols de H2. Então, o hidrogênio é bolinha branca, cinza, sei lá. Então, aqui tem um H2. O que é H2? Hidrogênio ligado a hidrogênio. Eu tenho 2 mols, então, aqui está representando moléculas, mas você pode estender o raciocínio para mols, tá? Então, 2 moléculas de H2 reagindo com uma molécula de O2, ó, a bolinha vermelha é o oxigênio, uma molécula de O2, vai formar 2 moléculas de H2O. Então, olha, H2O, que é o vermelho, H2O, beleza? Tá bom. Com esse modelo aqui de bolinha, você vai poder perceber que para essa reação acontecer e essas moléculas de água serem formadas, é preciso que essas bolinhas se separem. Você concorda? Aqui tem que quebrar, aqui tem que quebrar e aqui tem que quebrar. Tá? Se isso daí não quebrar, como é que acontece a reação? Não tem jeito. Tem que quebrar bem aqui, tem que quebrar bem aqui e tem que quebrar bem aqui. Ó. Aí, depois que todas as bolinhas estiverem soltas,
depois que todas elas forem quebradas, todas essas ligações forem quebradas, e todas as bolinhas brancas e vermelhas estiverem todas soltas, é que elas se rearranjam de uma forma diferente para ficar desse jeito. Mas perceba que são as mesmas, em mesma quantidade. Tá? Então, para acontecer uma reação química, né? O que é uma reação química? É um rearranjo dos átomos, dos mesmos átomos. Os mesmos átomos que estão nos reagentes estão nos produtos. Então, para acontecer essa reação química, tem que acontecer a quebra das ligações para os átomos todos se separarem, daí eles vão se reorganizar de uma forma diferente. Eles vão se rearranjar de uma forma diferente. Essa forma diferente é o produto. Essa forma diferente é o arranjo dos átomos que constituem uma nova substância que é o produto. É um arranjo diferente dos átomos. Tá? Então, eu coloquei isso para você perceber o que é uma reação química. Precisa quebrar as ligações entre os átomos dos reagentes para os átomos ficarem soltos e depois eles se ligarem de outro jeito. Então perceba que antes, aqui nos reagentes, você tinha 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. E depois, nos produtos, mesma coisa, 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. São os mesmos átomos, só que eles estão organizados ou arranjados ou combinados de uma forma diferente, por isso que a substância é diferente. Tudo bem até aí? Conceitinho crucial para entender isso aqui, tá? Eu tenho que te dizer também que a quebra das ligações, ela é sempre um processo endotérmico, ou seja, eu tenho que investir calor inicialmente para a ligação quebrar. A ligação só quebra se eu colocar uma força nela. Imagina aí agora que você esteja segurando uma régua de plástico, daquelas bem simplesinhas, tá? Se você estiver segurando com as duas mãos, uma mão em cada ponta, e você for dobrando a régua, né? O que você está fazendo? Você está aplicando uma força ali. Se você aplicar a força suficiente, você vai conseguir quebrar essa régua, certo? Então, com a ligação, a ideia é mais ou menos a mesma. Você precisa empregar uma energia para poder quebrar a ligação. Então, inicialmente, existe um investimento de energia para quebrar aquelas ligações. Então, olha só. Os átomos estavam lá ligados, ó, H com H, O com O, tranquilos, levando a vida deles. Para isso desfazer, para essa condição deixar de existir, né, tem que ter um investimento de energia. Alguma quantidade de energia será aplicada aqui ou será absorvida aqui pelo H2 para poder quebrar essa ligação. Esse é o início de toda a reação. Tá? Então a quebra de ligações é um processo endotérmico, ou seja, absorve energia, tá? Com ΔH positivo. Então olha aqui, ó, para quebrar uma ligação simples hidrogênio-hidrogênio, que é o caso ali do slide anterior, terá que ser investido para quebrar 1 mol de ligações, né? Imagina 1 mol de moléculas de H2, todas as ligações sendo quebradas. Terá que ser investido 435,5 kJ para cada mol de ligações HH simples quebradas. E no caso do cloro, vai ter que ser investido 202 kJ. Ou seja, isso aqui será absorvido para poder quebrar essa ligação. Tá? E aqui outros exemplos, né? Para quebrar a ligação dupla que acontece entre os dois oxigênios, lá do exemplo do slide anterior. Lá no O2, o O2 é assim, ó, oxigênio, duplo oxigênio. Né? Tá aqui o O2 gasoso. Para quebrar essa ligação dupla, virando 2 átomos de oxigênio soltos, precisa investir 497,8 kJ para cada mol de O2 que vai ter suas ligações duplas quebradas. E aqui também ligação tripla. Então a ligação ela pode quebrar sendo simples, dupla ou tripla, tá? Não importa. Claro que os valores serão diferentes, né? Para cada substância, para cada tipo de ligação, tá? Aqui tem uma tabela de energias de ligação. Todos os exercícios que você for fazer de termoquímica, de energia de ligação,
todos os exercícios trarão os valores das energias de ligação. Jamais você tem que decorar isso, não tem como decorar, tá? Então, sempre os exercícios te darão esses valores. Essa tabela aqui, ela traz os valores em quilocal ou em quilojoule, né? Tem exercício que trabalha com quilocal, tem exercício que trabalha com quilojoule. Aqui tem os dois valores. Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte. Repara aqui. Para quebrar uma ligação simples carbono-carbono, precisa de 347,8 kJ a cada mol. Para quebrar a ligação dupla, precisa de 613,6. Atenção, para quebrar a ligação dupla, não necessariamente tem que ser o dobro do valor para quebrar a ligação simples. Não tem nada a ver, tá? Então não fique imaginando que se você sabe o valor da quebra da ligação simples, que você vai automaticamente saber que para quebrar a dupla é o dobro, tá errado. Não tem nada a ver. Repare que 613 não é o dobro de 347, absolutamente. Não é, tá? E aqui também, ó, para quebrar a ligação tripla carbono-carbono, tá? Entenda como ligação tripla e não 3 ligações simples, tá? Tem nada a ver. Isso é uma ligação tripla e uma ligação tripla não são 3 ligações simples. Então, para quebrar uma ligação tripla, 838,5 não é o triplo de 347,8. Entendeu? São coisas diferentes. Vai ter na tabela do seu exercício ligação simples, ligação dupla, ligação tripla, se tiver as três lá, tá? Isso aqui não é o dobro disso e isso não é o triplo disso, ok? Não tem essa relação. Beleza. Como calcular então nos exercícios, tá? Agora a gente vai para um exemplo prático. Tem duas formas de se fazer isso. Chega no mesmo resultado. Se você quiser simplesmente aprender a forma 1 e depois esse slide 2 você pular ele e não assistir, pode. Se você também quiser assistir só a forma 2 e não assistir a 1, também pode, tá? Eu tô te mostrando as duas formas. De repente você quer escolher qual das duas aí, você quer escolher uma, acha uma mais fácil, tá? Forma 1, você vai considerar a quebra ΔH positivo, absorção de energia, e a religação dos átomos com ΔH negativo. Então, você lembra lá nos primeiros slides. Primeiro quebra as ligações para depois os átomos se religarem de uma forma diferente. Você vai contabilizar a quebra com ΔH positivo e a religação com ΔH negativo. Você viu que na tabela não tem sinal? Olha isso, a tabela não tem sinal. Não tem positivo ou negativo. Sabe por quê? Porque quando está quebrando, o ΔH é positivo. Quando está religando, imagina, qual é a energia de religação de um carbono com outro? Uma ligação simples. 347,8 negativo. ΔH negativo. Por quê? Por que isso? Porque se para quebrar tem que absorver, na religação libera. É o processo contrário. Tá? Mas perceba que na tabela não tem sinal. Tá? Se não tem sinal, você pode considerar a quebra. Você coloca o sinal positivo e quando estiver falando em religar, você coloca o sinal negativo. E depois você soma os valores. Ah, professor, não estou entendendo nada até agora. Claro que não, agora que você vai entender no exemplo. Tá? Olha só, calcule a variação de entalpia utilizando a tabela de energias de ligação. O exercício deu a tabela de energias de ligação para a reação. Olha a reação. H2 mais Cl2 dando 2HCl. É essa reação que ele quer calcular o ΔH. E como é que você vai calcular o ΔH? Usando a tabela de energia de ligação. Vamos lá. A equação está aqui, ó. H2 mais Cl2 dando 2HCl. Tá bom. O que é o H2? 1 mol de H2 é o quê? Hidrogênio, ligação simples, hidrogênio. Tá? Quanto vale a ligação hidrogênio-hidrogênio? Vai lá na tabela. Olha, hidrogênio, professor, vale 436 kJ. Beleza. Então, o que a gente combinou aqui? Que a quebra tem ΔH positivo. Onde que está tendo quebra?
Está tendo quebra nos reagentes. Os reagentes não tem que quebrar as ligações para os átomos se soltarem? Então é nos reagentes que tem a quebra. Então aqui está tendo quebra. Então aqui do lado dos reagentes, onde tem a quebra, eu jogo os valores positivos. E do lado de cá, onde está tendo a religação dos átomos, eu jogo os valores negativos. Tá? Então, aqui está tendo quebra de hidrogênio com hidrogênio. Quanto que vale hidrogênio com hidrogênio? 436. Positivo porque quebra. Cl2 é Cl simples Cl. Quanto vale a ligação Cl simples Cl? 242 kJ. Então eu coloco 242 kJ. É positivo, por que é positivo? Porque é quebra. Quebra com ΔH positivo. Coloquei. Agora eu venho aqui, ó. 2HCl. Aqui é o momento onde os átomos que se soltaram aqui vão religar para formar o HCl. Então, 2HCl. Eu tenho duas vezes H simples Cl. Quanto que vale H simples Cl? Vale 431 kJ. Então, duas vezes 431 kJ. Tá? Por que negativo? Porque o que a gente combinou? Que a religação dos átomos está religando o H com Cl. A religação é negativa, então eu jogo o valor negativo. Perceba que na tabela não tem sinal, mas nessa forma 1 de calcular, a gente coloca positivo para quebra, ou seja, para os reagentes, e coloca negativo para a religação dos átomos, que é onde estão os produtos. Tá? Então ficou quanto? Soma isso aqui, deu mais 678 kJ, né? Tá absorvido. Menos 862 kJ, né, energia liberada. Somou isso daqui, né, aqui, ó, vai dar menos 184 kJ. Pronto. Isso daqui é o ΔH dessa reação. Eu calculei usando a tabela de energias de ligação, tá? É uma reação exotérmica. Beleza? Então, vamos para a forma 2. Forma 2. Na forma 2, eu vou utilizar os valores da tabela sem sinal nenhum, tá? Porque na forma 1 eu tinha jogado sinal positivo para os reagentes, né, para quebra, e sinal negativo eu tinha jogado para os produtos, que é a religação dos átomos. Mas agora, na forma 2, eu vou jogar sem sinal nenhum, só que eu vou jogar essa fórmula aqui. Então eu vou usar uma fórmula. Qual que é a fórmula? ΔH é igual ao somatório das energias de ligação dos reagentes menos, isso aqui é um menos, viu? Menos somatório das energias de ligação dos produtos. Então tem que jogar na fórmula. Você vai jogar os valores sem sinal nenhum, mas vai jogar nessa fórmula, tá? Então vamos lá, é a mesma pergunta, tá? Calcule a variação de entalpia utilizando a tabela de energia de ligação para a reação H2 mais Cl2 dando 2HCl. Tá aqui a tabela igualzinha. Vamos lá. H2, ó, ΔH é igual somatório das energias de ligação dos reagentes. Cadê os reagentes? Estão aqui. Então, olha lá, H2, quanto vale H2? 436. Cl2, quanto vale Cl2? 242. Então, ó, somatório das energias de ligação dos reagentes, está aqui. Menos, ao menos aqui, ó, menos somatório das energias de ligação dos produtos. Então, vamos aqui, ó, menos somatório das energias de ligação dos produtos. Duas vezes quanto vale HCl. Então, duas vezes 431. Tá aqui, ó. Duas vezes 431. Então, aqui, esse mais esse deu 678. Menos 862. Quanto deu o resultado? Menos 184 kJ. O mesmo resultado que a gente tinha achado na forma 1. Olha lá, menos 184 kJ. Tá? Uma reação igualmente exotérmica. Então, gente, o resultado vai ser o mesmo. Só que são duas formas diferentes de raciocinar. Você pode usar qualquer uma das duas, tá bom? E aí você calculou o ΔH a partir das energias de ligação que o exercício vai te dar. Combinado? Então tá bom. Só para fechar a nossa aula, o nosso capítulo, temos que comentar sobre alguns conceitos aqui, tá? Então a gente já encerrou a lei de Hess, a gente já encerrou as energias de ligação
E agora eu estou trazendo no finalzinho aqui um conceito para vocês, para finalizar, para fechar a termoquímica, tá? Que é o conceito de entropia e energia livre de Gibbs. Então, o que é entropia? Entropia, olha lá a definição, é o grau de desorganização de um sistema, tá? Então, entropia, que é representado com a letra S, te diz qual é o grau de desorganização de um sistema, tá? Tem a ver com o estado sólido, líquido ou gasoso. O gasoso é o mais desorganizado, né? Pensa, qual é o estado mais organizado, que tem menor entropia? É o sólido. Qual é o estado de maior entropia, mais desorganizado, com as moléculas se movimentando aleatoriamente para qualquer lado, se batendo umas nas outras? Qual é o estado mais desorganizado? O gasoso, certo? Tem a ver com o estado, tem a ver com a temperatura. Quanto maior a temperatura, mais desorganizado. E por aí vai. Tá? Tem a ver com o volume ocupado. Então, a entropia é o grau de desorganização de um sistema. E o que é energia livre de Gibbs? Energia livre de Gibbs é a energia que o sistema tem disponível para realizar trabalho. Então, aqui como está dizendo na definição, ó, Gibbs desenvolveu essa grandeza com o intuito de prever a espontaneidade de uma reação química. Tá? Então, vamos pensar num exemplo aqui. Olha só. Imagine que você pegue uma seringa sem agulha. Seringuinha de plástico sem agulha. Tá? E aí você puxa o êmbolo dela até o final, quase tirando o êmbolo da seringa. Tá? Tampa a ponta da seringa com o dedo e empurra com um dedo e empurra o êmbolo de volta com o outro dedo. Tá? O que você está fazendo ali? Você está comprimindo o gás, o ar que está dentro da seringa. É ou não é? Tá bom. Agora, quando você está comprimindo essa seringa, você acha que você está aumentando a energia disponível para realizar trabalho do seu sistema, ou você acha que está diminuindo essa energia? Pensa bem, quando você comprimiu, imagina que você empurrou o êmbolo até onde você conseguiu, sem vazar o gás, sem vazar o ar. Nessa compressão, quando você chegou no final dela, até quando você não está aguentando mais segurar, nesse momento, o seu sistema tem mais energia para realizar trabalho ou tem menos energia do que tinha no início? Tem mais energia para realizar trabalho, ou seja, aumentou a energia livre de Gibbs. Por que tem mais energia para realizar trabalho? Porque se você solta o êmbolo volta sozinho, é espontâneo. E se houve um deslocamento do êmbolo, quer dizer que realizou trabalho. É ou não é? Então, quando você comprime ali o gás, né, você está aumentando a energia livre de Gibbs. Está aumentando a energia disponível para realizar trabalho. Por outro lado, quando você solta, à medida que ele vai deslocando o êmbolo espontaneamente e vai realizando trabalho, ele vai diminuindo aos poucos o seu conteúdo de energia livre de Gibbs, que é a energia disponível para realizar trabalho. Quando o êmbolo chega no final, pronto, ele já não tem quase nenhuma energia livre disponível para realizar trabalho em relação ao que era antes. Certo? Então, energia livre de Gibbs tem relação com isso. Quanto de energia está disponível para realizar trabalho. E aí a gente pode relacionar isso com a espontaneidade. Me fala uma coisa. O êmbolo é espontâneo? É espontâneo o êmbolo sozinho comprimir o ar lá dentro da seringa? Não é espontâneo. Certo? Então, enquanto você está empurrando o êmbolo
Você está aplicando a força e você está aumentando a energia livre de Gibbs. Tá? Então, o aumento da energia livre de Gibbs não é espontâneo. Grava isso. O aumento da energia livre de Gibbs não é espontâneo. Então, se eu pegar aqui a variação da energia livre de Gibbs, uma variação positiva, ou seja, você partiu de baixa energia, empurrou o êmbolo e chegou em grande quantidade de energia livre de Gibbs, né? O final menos inicial vai dar positivo, né? Então, você aumentou, empurrando o êmbolo, você aumentou a energia livre de Gibbs. O seu ΔG é positivo. Isso não é espontâneo. Então, a variação positiva da energia livre de Gibbs, ganhar energia livre para realizar trabalho, não é algo espontâneo. Por outro lado, depois que o êmbolo já está apertado, o ar já está comprimido, e esse êmbolo se desloca sozinho, né, realizando o trabalho de se deslocar, o que está acontecendo com a energia livre de Gibbs? À medida que ele vai voltando sozinho, vai diminuindo a energia livre de Gibbs. Então, o seu ΔG, a variação será negativa. O final dessa volta do êmbolo, no final você tem menos energia livre do que você tinha quando o êmbolo estava comprimido, certo? Então, a variação da energia livre de Gibbs é negativa. E foi espontâneo? Foi. O deslocamento do êmbolo de comprimido para sua descompressão é algo espontâneo. E o ΔG é negativo, ele vai perder energia. A variação é negativa. Então, sempre que você tiver uma variação negativa de energia livre de Gibbs, significa que tem ali um processo espontâneo. Tá? Então, eu vou até adiantar aqui esse slide. Olha só. Um ΔG, uma variação de energia livre de Gibbs, negativo, que seria o êmbolo voltando sozinho, é um processo espontâneo. A variação positiva do ΔG, ou seja, ganha energia livre de Gibbs no processo, que seria você aplicando a força e empurrando o êmbolo, é um processo não espontâneo, certo? E se não tem variação nenhuma, quer dizer que está em equilíbrio o sistema, tá? Então, qual é a fórmula matemática aqui do ΔG relacionando com a termoquímica? Tá? É ΔH, que já é velho conhecido nosso, é a variação de entalpia, menos TΔS. T é temperatura em Kelvin. Lembrando que a escala Kelvin é uma escala absoluta, ou seja, parte do zero. Tá? Então, a temperatura em Kelvin. Não tem temperatura negativa em Kelvin, tá? Sempre os valores são zero ou maior que zero. E então fica variação de entalpia menos TΔS. O que é TΔS? A gente chama de termo entrópico. É como se fosse a energia gasta para organizar o sistema, tá? Mas não precisa preocupar com isso. TΔS. ΔS é o quê? Variação de entropia. Variação da entropia, se aumentou ou se diminuiu a entropia, a organização do sistema. Tá? Então a fórmula matemática é essa daqui, tá? Do ΔG. Lembrando, ΔG negativo, processo espontâneo. ΔG positivo, processo não espontâneo. Tá bom? Temos aqui alguns exemplos. Eu coloquei uma tabelinha de exemplo aqui só para a gente analisar. A princípio ela é meio confusa, né? Você tem que dar bastante atenção para isso aqui, voltar o vídeo aí. Se você der uma viajadinha, volta, dá uma pensada de novo, tá? Porque é meio confusinho aqui. Olha só, a fórmula é essa, né? ΔG igual a ΔH menos TΔS. Tá bom. Então, possíveis valores, combinações e exemplos de energia livre. Olha só. Possíveis combinações, tá? Se o seu ΔH for positivo, então, esse valor aqui é positivo. E o seu ΔS for negativo, ó, o ΔS for negativo, pensa comigo, TΔS vai dar negativo, é ou não é? Agora, com esse sinal negativo na frente, isso tudo aqui vai dar positivo, sim ou não? Então,
Eu vou até passar uma caneta aqui. Vou botar um parênteses aqui, ó. Dá uma olhadinha. Ó, beleza. Então vem cá a canetinha. Opa, aí. Então, se o seu ΔH é positivo e o seu ΔS é negativo, ó, o ΔS é negativo. Como as temperaturas são em Kelvin, então não tem como ter temperatura negativa. Então, positivo vezes negativo, isso aqui dentro do parênteses vai dar negativo, vezes esse negativo de fora, positivo. Então, positivo com positivo vai dar sempre maior que zero, sempre positivo. Ou seja, nessas condições, o ΔG é sempre positivo e a reação é sempre não espontânea. Tá? Aqui tem exemplo disso, né? desses processos. Aí, vamos lá. Segunda linha aqui de cinza, ó. Se o ΔH for negativo, então esse termo aqui é negativo. E o ΔS for positivo, então o ΔS é positivo e a temperatura é sempre positiva, então isso dentro do parênteses vai dar positivo. Só que vezes menos vai dar negativo. Então, se o ΔH é negativo e essa turma tudo aqui é negativo, o resultado do ΔG sempre vai ser negativo, ó, sempre vai ser menor que zero. Então, a reação vai ser sempre espontânea. Combustão é um exemplo. Se o seu ΔH é positivo e o ΔS também é positivo, então ó, o ΔH é positivo, o ΔS também é positivo. Então isso aqui dentro vai dar positivo, vezes menos vai dar negativo. Então eu tenho aqui uma competição. Ó, o ΔH é positivo e essa turma todinha aqui é negativa. Aí depende, né? Porque ó, se o valor, né, numérico aqui, em módulo aqui do ΔH for maior do que o TΔS, né, que vem com menos na frente, então vai dar positivo e é não espontâneo. Só que se o ΔH for numericamente menor do que o TΔS, como ele tem um sinal de menos aqui na frente, vai dar negativo. Então, menor que zero é a reação espontânea. Tá? E aqui embaixo é a mesma coisa. Se o ΔH for negativo, o ΔS for negativo, então o TΔS vai dar negativo. Ele é negativo, o T é sempre positivo. Então, positivo vezes negativo. Dentro do parênteses dá negativo. Tá? Vezes menos, então essa turma toda aqui vai dar positivo. Positivo e o ΔH negativo. Aí também vai ter uma competição. Né? Então, se o ΔH for numericamente, né, em módulo, menor do que o TΔS, né, aí vai ficar positivo, né? Porque lembra que aqui deu negativo, vezes menos dá mais. Então essa turma toda, incluindo o sinal negativo, é positiva e essa é negativa. Se o ΔH tiver um valor numérico menor do que essa turma toda aqui, então vai dar positivo, vai dar maior que zero e não espontâneo. E do contrário, se o ΔH tiver um valor menor, como ele é negativo e esse termão todo é positivo, se o ΔH tiver um valor maior, aí, como ele é negativo, vai dar menor que zero, a reação espontânea. Tá? Como eu disse, volta. Professor, nossa, muita informação, não entendi. Pausa, volta, ouve cada linha, tá? Cada linha pausadamente. Mas é álgebra, gente. Não tem erro, tá? Positivo com negativo, positivo vezes positivo, negativo, é multiplicação de sinais, tá bom? E aqui um outro slide que tem a mesma fórmula, tá? A mesma fórmula, tudo aqui igual. Só que tem uma outra análise aqui, que é a mesma análise, só que ele coloca em função da temperatura ser alta ou baixa, tá? Então, olha, se o ΔH for negativo e o ΔS for positivo, então sempre vai dar negativo. Se o ΔH for positivo, o ΔS for negativo, sempre vai dar positivo. Se o ΔH for negativo, o ΔS também, aí esse termo aqui, né, já com menos aqui, vai dar positivo, né? Então, aí vai competir o ΔH competindo com menos TΔS, né? E aí, quando que
quando que o T delta S, né, que com um menos na frente vai dar mais, vai superar esse valor mais, vai superar esse menos, quando a temperatura for alta, né? Então, se a temperatura for alta, o resultado vai dar positivo. E aí, o valor de T for muito alto. Aí tem uma tendência de dar positivo e aí não espontâneo. Mas se a temperatura for baixa, tem uma tendência de dar negativo, né? Que aí o valor do T aqui vai ser pequeno e aí a tendência de ser negativo, que é a tendência da reação ser baixa, tá? Então, a gente considera espontânea a baixa temperatura ou não espontânea a alta temperatura, porque o valor do T, da temperatura, vai influenciar nesse jogo aqui. Quem é que vai ganhar? O positivo do termo menos T delta S ou o negativo do termo delta H? Né? Quem vai definir isso vai ser o valor do próprio T. Se esse T tiver um valor muito alto, se a temperatura for alta, aí vai ganhar o positivo. Né? Então, se a temperatura for alta, vai ganhar o positivo. Vai ficar positivo, ΔG positivo é não espontâneo. Se a temperatura for baixa, esse T aqui tiver um valor muito pequeno, então esse positivo aqui vai perder para esse valor do negativo. Tem uma tendência, né? E aí o negativo ganhando, o resultado dá negativo, né? Porque a temperatura tinha um valor baixo, e ΔG negativo, a reação espontânea. E aqui a mesma análise, só que o sinal ao contrário, né? Se o ΔH é positivo, o ΔS também é positivo, então o menos T ΔS vai dar negativo, então vai competir o negativo do menos T ΔS com o positivo do ΔH, né? Se esse valor de temperatura aqui é alto, então o negativo vai ganhar, e aí vai dar negativo, ó. Então, o ΔG vai ser negativo em altas temperaturas, né? Isso quer dizer que a reação fica espontânea em altas temperaturas. E se o valor da temperatura aqui for pequeno, temperatura baixa, então esse negativo perde, né? O valor numérico desse termo aqui perde. Então vai ganhar o do ΔH que está positivo. Aí vai ser positivo, então, em baixas temperaturas, e positivo, ΔG significa reação não espontânea. Então, tudo isso baseado na formulinha ΔG, que é o ΔH menos T ΔS. Tá? E acabamos, meus queridos. Era isso daí que eu tinha para falar para vocês essa semana. E aqui nesse slide tem os exercícios indicados, né, para serem feitos na sua apostila impressa. Então você vai pegar a apostila lá nessas páginas que estão aqui e vai tentar fazer todos esses exercícios. Você só vai ficar bom nisso, só vai completar o ciclo aqui, tá? Se você pegar para fazer. Isso aí sempre falei, vocês me conhecem, sempre disse nas nossas aulas presenciais e continuo dizendo aqui. É com os exercícios que a coisa vai sedimentar. É fazendo exercício que você sabe a forma como é perguntado, como você deve raciocinar, como você deve buscar, o que você tem que entender da matéria. Tá? Então, pegue esses exercícios o quanto antes para fazer. Tá? Meu e-mail está aí, você já sabe meu e-mail, arthur.ki@upvix.com.br. Teve dúvida, pode ficar à vontade para mandar e-mail. Manda a questão, tira foto, manda o print, sabe? Pode perguntar, pode ficar à vontade, tá bom? Mas tem que pegar para fazer os exercícios, tá? Senão, não aprende, ok? Então, pega esses exercícios aí o quanto antes. Aí, tira um print aí dessa tela do vídeo, dá uma pausa aí, tira uma foto, tá? E anote esses exercícios aí desse slide aqui, que eu estou mostrando agora, para você fazer, tá bom? Então, qualquer dúvida, você já sabe aqui, ó, arthur.ki@upvix.com.br, pode contar comigo aí no que você precisar, tá bom? Sucesso total aí nos seus estudos e um abração para todo mundo.